tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou doutora em Educação em Ciências e Saúde e estou aqui para apresentar para vocês os conceitos sobre educação e saúde. A educação e saúde, ela é uma educação que envolve todos os processos educativos que ocorrem dentro da saúde, seja na unidade de saúde, seja dos profissionais ou seja no território. Essa educação, na verdade, ela é antiga e começa com os processos de higienização, quando a gente pensa sobre a relação de campanhas de vacinação e também dos processos de higiene, quando eles começavam a pesquisar e entrar em casas e conversar com a população. Só que esse método era feito de uma forma muito mais tradicional, né? Onde os agentes de saúde eram vistos como detentores do saber científico, fornecendo orientações, né, de forma bancária, ou seja, eles depositavam esse conteúdo, né, trazendo sobre como se essa versão sempre fosse mais certa do que outros saberes, sem considerar os problemas locais, os saberes populares e também toda aquela informação que a população já trazia. Esse processo começa a mudar normalmente lá para a década de 60, a partir dos ideais de Paulo Freire, onde ele começa a trazer que alguns saberes populares também são importantes e que a gente precisa trabalhar com os tipos de saberes que são não somente os acadêmicos, mas também dos povos. E aí, a definição de educação e saúde hoje que o Ministério da Saúde tem é que é um processo educativo de conhecimentos em saúde que visa a apropriação temática pela população, um conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas e o seu contato, com o debate com profissionais e gestores, a fim de alcançar a atenção de saúde de acordo com as suas necessidades. Então, hoje em dia, é visto quais são as necessidades que devem ser alcançadas, estudar, e qual a importância de estudar educação e saúde, Primeiro, que as informações são melhores compreendidas se forem a partir de processos educacionais do que serem depositadas como coisas forçadas. Também, ações pedagógicas, elas possuem maior efeito nas instruções do que aquelas que são dadas de formas mais diretas. Também, estudar os processos educativos que ocorrem normalmente nas unidades de saúde é importante, porque cada unidade de saúde tem um processo diferente, tem uma história, então isso se torna muito importante. E também, envolver processos educativos que ocorrem na unidade, entender como que isso é feito, de onde acontece, quais são os processos que acontecem ali. Esse tipo de educação, depois evolui para educação popular e saúde, que é o que a gente vai trazer hoje. Existem vários tipos de formas de educação e saúde, mas a gente vai trabalhar um pouco mais de educação popular. A educação popular, ela tem a base nos conceitos de Paulo Freire, que trata, por exemplo, que a educação deve ser feita de forma de diálogo, compreendendo os saberes que as duas pessoas possuem, aonde nem todos possuem um saber típico, O que a gente tem é uma educação que consegue fazer uma troca, onde o professor ele não é o detentor do conhecimento, e sim um professor que trabalha ouvindo todas as partes, A educação popular, ela escuta ao mesmo tempo que ensina. Todos os saberes vão ser importantes, seja o saber do professor ou seja o saber popular que existe ali naquela comunidade. E também segue os princípios de Paulo Freire de olhar uma realidade de maneira completa, crítica, compreendendo que os processos políticos, as questões culturais, também todos os processos que englobam a nossa vida. E aí, para fazer a educação popular, a gente precisa compreender que todos, seja um profissional de saúde, sejam as pessoas que estão lá no bairro, seja uma comunidade tradicional, tem um tipo de saber. Então, um exemplo que a gente pode pensar são as pessoas, por exemplo, que utilizam chás e ervas para tratar machucados. Eles têm um cuidado de higiene, eles sabem cuidar da vida, eles sabem cuidar da sua saúde. Nem sempre essas práticas são as melhores em vista do profissional de saúde, mas ao mesmo tempo que podem ser integrativas e podem ser participativas dentro desse processo. Então, é chegar e considerar esse saber ao mesmo tempo que você está trazendo uma troca. E aí, nesse momento, ocorre uma reconstrução contínua do conhecimento, Ao trocar saberes, algumas questões de saúde podem ser ressignificadas. Ou seja, tanto o profissional de saúde entender a importância de algumas práticas que ocorrem, que são os saberes populares, tradicionais e podem ser integrativas, tanto também a população compreender o saber que vem dos profissionais de saúde, E esse tipo de educação valoriza os saberes populares, ancestrais, entender que eles são tão importantes quanto acadêmicos, fazendo que o diálogo, promova essas ressignificações de saberes. Por isso que a gente também traz uma ação de consciência sanitária, de direitos, deveres, cidadania, educação e saúde com os aspectos, E por isso, depois de muito trabalhar com educação e saúde, o governo instituiu em 2013 a Política Nacional de Educação Popular e Saúde, que é uma política onde traz as diretrizes sobre esse tipo de educação. E aí a gente tem alguns objetivos que são dessa política.
promover o diálogo, estimular as trocas e práticas de saberes populares, técnicos científicos no âmbito do SUS, reconhecer e valorizar as culturas ancestrais e populares, apoiar as ações de educação popular promovidas pelo SUS, tá? E como princípio, né, com o que vai ter como forma de trabalho, a gente tem o diálogo, a amorosidade, a problematização, a construção compartilhada de conhecimento, a emancipação e o compromisso com a construção de um projeto coletivo. A educação popular, ela não ocorre somente de um lado ou do outro, é um projeto construído coletivamente com a população. A gente pode trazer algum tipo de exemplo sobre como ocorre a educação popular. A gente pode ter o exemplo, por exemplo, da dengue, ter como exemplo aqui a dengue, que é uma doença que envolve questões ambientais e que, se não tiver um tipo de educação, pode acontecer alguns tipos de problemas em relação a isso. Então, é necessário educar também em relação à dengue. Esse tipo de trabalho é feito, né, por agentes comunitários de saúde e agentes de endemia que trabalham em parcerias, trazendo esse tipo de educação que pode ocorrer desde unidades de saúde do bairro, praças, campanhas educativas, indo de casa em casa, verificando se tem água parada ou algum tipo de coisa, e também ações ocorridas na escola, tá? Nesse sentido, quando a gente pensa em estudar a dengue, a gente entende que o agente de saúde, né, ele deve fazer parte dos saberes que constroem coletivamente e também ter as melhores estratégias para o controle de mosquitos, tá? O contato permanente com a comunidade faz com que esse trabalho seja melhor. Ou seja, você pode tratar a dengue de uma forma muito mais tradicional ou você pode ter um contato com a comunidade de uma forma de mais popular, trazendo as diferenças aí que a gente tem sobre a educação popular, ok? Aqui estão as referências dos trabalhos, eu espero que vocês tenham gostado.